Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa maratona do Civil 3D. Aqui você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Você vai trabalhar com ele do modo correto. Inclusive nessa aula aqui nós estamos dando continuidade ao módulo superfície e vamos falar um pouco sobre... já falamos, né? Edições de superfície, inserções de label e agora na análise, né? Então, como é que você pode usar ferramentas do Civil 3D que te auxiliem no estudo hidrológico, estudos de viabilidade, tá bom? Mas antes de a gente prosseguir, já dá um curtir aí no vídeo, já compartilha com seus amigos, esqueça de ativar o lembretezinho e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que com certeza... esse conteúdo aqui vai poder ajudar não só você, mas também outras pessoas. E não deixa de comentar aqui, deixar o seu comentário aí falando o quanto essa maratona está te ajudando, está te proporcionando aí melhoria aí no seu dia a dia. Então, falando sobre análises, é bem provável que você vai acabar caindo ou recorrendo a uma superfície SRTM, né? Pode ser que de repente você não tenha um perfilamento a laser, nem um aerolevantamento, mas então você tem uma superfície que você vai querer obter aí através do SRTM. Nesses casos, que é o que eu vou utilizar aqui, eu vou passar para vocês algumas dicas que vão ajudar você então a ter um resultado melhor nesse seu estudo, tá bom? Pode aprimorar o seu estudo, vamos assim dizer, né? Até para a gente poder entender, dá uma olhada aqui nessa imagem, ó. Então, aqui até é o que a gente vai mostrar daqui a pouco lá no Civil, mas percebe as curvas de nível? Então, por quê? Porque você trouxe do SRTM, então as curvas de nível elas são os pontos, né, melhor dizendo, da malha resultante dessa SRTM, hein, elas são equidistantes e acaba fazendo com que as nossas curvas de nível fiquem esses bicos aí, né? Então... Tem duas situações, na verdade, quando a superfície ela tem pontos muito espaçados ou quando a superfície tem pontos muito próximos. A sua superfície, as curvas de nível acaba ficando como se fosse um eletrocardiograma, né? Meio que quadrada, bico, né? Em ambos os casos são os extremos, né? Se você tem, por exemplo, um aerolevantamento, um perfilamento, você tem que talvez reduzir alguns pontos para poder melhorar esse visual da sua superfície, mas como eu disse, não é aplicado, às vezes é para estudo e tal, né? No caso aqui, como é SRTM, eu vou adensar. Por quê? Por trás disso eu tenho uma malha topográfica. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho essa malha topográfica. E aí, como é que a gente adensa para poder então aprimorar as nossas análises? É onde entra uma parte fundamental da superfície, que são os smooth surface. E até para a gente poder entender o smooth surface, eu tenho três situações, as principais, são quatro na verdade, mas são as três principais, e eu vou explicar em cada uma delas. Percebe que a gente tem aqui a mesma triangulação, vamos dizer assim, e agora só que em ambos os casos vão ser a aplicação de uma suavização diferente. Então, por exemplo, a primeira é a centroide. O que ela vai fazer com essa malha triangular? Olha só. Perceba bem o centro de cada triângulo. Olha, ele inseriu um novo ponto no centroide, ou seja, exatamente no centro de cada triângulo, forçando então uma nova triangulação, né? Ou seja, consequentemente, ele acaba criando 5 novos triângulos, né? Então, fazendo com que essa triangulação fique mais suave. Mas essa inserção ela não coloca numa cota aleatória, negativo. Ele pega exatamente a cota do centro desse triângulo e quebra a malha, inserindo um ponto exatamente nesse centroide, tá? Até vou explicar depois para vocês qual desses três é o mais usual, que é o mais interessante, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o centroide. Entenderam a diferença, né? Beleza. Então vamos lá. Agora tem o outro, que é o midpoint edges, né? Que é edge midpoints, que é no meio de cada linha da triangulação, ele insere um novo ponto. Percebe? Então, no caso do centroide, é no centro
e aqui é no meio, no midpoint, ou seja, exatamente no meio de cada vértice da triangulação. Ele insere um novo ponto, inclusive até meio que extrapolando a sua triangulação para fora dessa sua malha original. Percebeu? Midpoint edges, né? É o edge midpoints. E random points, que seriam pontos randômicos, aí aleatório. Ele até te pede uma quantidade de inserção que ele vai colocar aleatoriamente, né? Em ambos os casos, todos eles, isso vai acabar resultando numa melhoria, ou seja, vai acabar fazendo com que a sua curva de nível fique mais apresentável, lógico, desde que, como eu falei para vocês, existe aqueles dois extremos. No caso em que existe falta de pontos, né? Principalmente no caso de um SRTM, né? Onde pontos estão bem distantes, enfim. Ou quando você puxa do Google, que é o caso até do CAD Infra, né? Vamos ver até isso na prática, e aí eu vou explicar para vocês qual eu particularmente utilizo e recomendo, né? Assim, foi feito alguns estudos, até clientes nossos chegaram a essa conclusão, tá? Mas é uma conclusão meio que prática, não é um estudo, né, comprovado, assim, mas é uma conclusão prática que a gente chegou no caso da Centroid, e já vou explicar para vocês agora, utilizando o civil, tá bom? Vamos lá? Bem, vou ligar aqui os vértices, e percebe que eu vou rodar aqui o Centroid, vou usar pelo comando do civil mesmo, que é selecionando a superfície, Edit Surface, e aqui ó, Smooth Surface. E aí aqui eu coloco ó, Centroids, e aí ele fala que região, então eu quero em S Enter, que é em toda a superfície. Ele falou, ó, então 458 novos pontos serão inseridos, né? Ou seja, então aqui então é bem provável que tem 458 triângulos, né? Nessa superfície que eu baixei, né? No caso aqui foi gerado pelo CAD Infra. Vou dar um OK, reparem na malha e na curva de nível. Olha só, viram aí? Tá? Eu vou desligar a malha e vou, até antes de desligar a malha, eu vou repetir a operação, porque eu posso ó, repetir. Vou vir aqui de novo, Centroids, Surface, olha lá, 1366, tá vendo? Então vou dar um OK, porque ele aumentou a quantidade de pontos. Percebeu? Ó? Opa, ele adensou. Vou fazer mais uma vez só para vocês verem. Vocês vão ver que o formato da triangulação vai ser um formato até interessante, o resultado, né? Olha só que interessante. Viram aí o resultado dessa sua malha triangular? E ó, vamos ver aqui, ó, a malha. Desliguei, olha só o resultado, né? Como é que ela ficou, né? Eu vou voltar aqui, ó, só para a gente ver o antes e o depois. Vou desligar a malha e vou até fazer o seguinte, só para eu vou extrair aqui as curvas, ó. Então, comandinho para você, né? Extract from surface. Vou extrair as curvas de nível. Vou até repetir aqui, ó. Extract object. Triângulos não. Extrair todos. Isso. E aí agora eu vou repetir o comando de suavização. E aí agora eu vou mostrar pelo Country Kit, que isso é gratuito, tá? Se você quiser solicitar, solicita aí pra gente, que a gente envia para vocês. Centroid. Seleciono, duplo clique, seleciono a Surface, ó. Olha lá. Vou repetir mais uma vez, né? Olha só que interessante, né? Viram aí como é que ele acabou resultando? Vou desligar aqui a malha. Olha só a nossa curva de nível, tá vendo? Como é que ela ficou, como estava os bicos, né? E como ela acabou ficando, né? Muito mais suave, né? Fazendo com que ela, então, olha aqui, ó, principalmente aqui, percebeu? Né? Olha lá, ó. Tá? Posso até repetir, só para a gente ver, mas aí acho que ele não vai ter tanto resultado, né? Dependendo da operação, ideal até 3 vezes. Ó, você viu que nem teve tanto, vou voltar. Então, esse daqui acaba sendo o mais usual. Por quê?
porque nós comprovamos isso aqui numa metodologia que a gente percebeu para plantio de arroz, que as curvas de nível são marcadas em taipas a cada 10 centímetros, que é meio que plano, né? Então a gente percebeu lá que eles acabam marcando a laser, né? Uma curva de nível. Então a gente percebeu que o método de suavização que mais se aproxima ao real é o Smooth Surface, mesmo porque ela percebe que ela vai quebrando a triangulação sempre no centro do original, né? Então preservando, meio que tendo uma ideia inicial da sua triangulação original, tá? Lembrando que isso é para estudos, tá bem? Isso é para nós projetistas, que é gerar um estudo aí, como eu falei, estudo macro, né? Viabilidade, que é o que a gente... Então assim, isso daqui vai ajudar você a aprimorar os resultados do seu estudo. Então depois de termos adensado, suavizado aqui o nosso modelo da triangulação, nossa superfície, então vamos partir para alguns estudos. No caso aqui, vamos partir para um estudo hidrológico. Quais as ferramentas o Civil 3D tem para a gente que podem ajudar a gente a desenvolver aí um estudo, né? A partir da nossa malha topográfica. Por exemplo, nós temos aqui um cara aqui que é muito interessante, que eu particularmente gosto bastante, que você aciona aqui no estilo esse Watersheds. Quando você entra nele, aqui inclusive nas opções, você tem aqui, ó, eu costumo desabilitar as achuras em todos os formatos, né? Vou dar um falso, beleza. Isso aqui poderia também estar previamente configurado no estilo. Vou dar falso nas achuras, mas eu vou pedir para ele ligar aqui o que é esse target point, né? O que seria o target point? É bem interessante. Vocês vão ver aqui o que seria esse target point, target segment, target point também, tá? Vou dar um OK. Olha aí. Pronto. Então ele, vou até trocar a cor do fundo, só para mostrar aqui, reforçando a ideia para vocês aqui. Olha só, ele dividiu as áreas, né? As bacias, e ele apontou para a gente qual seria o ponto baixo de cada área de contribuição. Olha só que interessante, por exemplo, esse cara, ele até dá aqui, ele identifica, né? Ele faz uma identificação, ID, por exemplo, 97, depressão, área de tantos metros quadrados. Pode até aumentar aqui essa legenda, né? Olha lá. E ele falou, aqui é o ponto baixo dessa área toda. Por exemplo, aqui também é o ponto baixo dessa outra área, dessa outra, né? E assim por diante. Como é que eu posso confirmar isso? Se você clicar nela e vir aqui ao Water Drop, que é um outro recurso, ó, vou dar um OK, né? Até antes de rodar ele, melhor, ó. Como é que eu posso confirmar isso? Dá uma olhada. Vou entrar aqui no Edit Surface Style e vou ligar agora o Slope Arrows. Dá uma olhada, ó. O que ele vai falar pra gente, ó? Ele vai indicar aqui, olha só que interessante, que existe de fato uma convergência ali, indicando o caimento, né, para esse ponto. E para comprovar esse fato, eu posso utilizar mais um outro recurso. Então a gente está vendo aqui os estilos de superfície, que nesse template a gente não tem, então por isso que a gente está ligando aqui pelos estilos mesmo, né? Tá bem? Mas a medida, quer ver, ó? Então agora eu vou vir aqui no Water Drop. Para confirmar isso, eu vou clicar no ponto mais afastado da área de contribuição dentro dela. E aonde que ele vai cair? Percebe, ó? Olha só. Ele vai levar até o ponto mais baixo. Perceberam? Isso é de fato muito, mas muito interessante mesmo, né? Então, por exemplo, se eu clicar já desse outro lado aqui, ó, ele já vai para esse outro cara, e assim por diante, tá? Que nem aqui, ó. Vou clicar aqui, ó.
Olha só que interessante, né? Então, por isso que eu falei que você adensando a sua superfície, você consegue ter um resultado até um pouco mais que pode te ajudar, né? Não que vai substituir o local, de forma alguma, o levantamento, mas simplesmente vai ajudar você a ter um nível de detalhamento melhor na hora de você fazer o seu estudo. Tá bem? Olha lá. Percebe? Então, qualquer local que eu clico dentro dessa minha área de contribuição, né, ele vai consequentemente apontar para aquele ponto, indicar aquele ponto como sendo o mais baixo dessa sua área, né? Agora, o civil ele até possui, digamos que você quer calcular o tempo de concentração, gerar um modelo matemático aqui a partir do TR-55 e calcular o tempo de concentração da sua área de contribuição, né? Baseado aí no tipo de solo e tal. Então, isso é possível, tá? Mas para estudos um pouco mais precisos, eu recomendo que você parta para uma aplicação da própria Autodesk chamada River Flow, né? Que você consegue gerar um mapa de mancha de inundação. Tá? Ele é bem mais interessante, tudo baseado no seu modelo triangular, como você acabou de aprender aqui, ok? Mas isso aqui é assunto para um outro vídeo, a gente tem que tocar aqui a maratona, né? A gente pode fazer depois um vídeo sobre o River Flow, mas o próximo assunto aqui, para a gente finalizar o vídeo, seria estudos de viabilidade. Estudos de viabilidade baseado nesse nosso modelo triangular, né, da nossa superfície. E para falar sobre isso, né, com base aí nessas restrições ao uso do solo, que é esse instituto, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, até de 1991, mas aí depende também, os municípios se baseiam nele, mas cada município também tem a sua restrição, tá? Mas aqui de um modo genérico, ele determina aí que, de acordo com as declividades, de 0 a 6, de 6 a 15, 15 a 30 e acima de 30, você consegue determinar o que seria a restrição desse uso de solo. Baixa, média, alta e muito alta. Tá? Então, digamos que você queira rodar exatamente essa análise lá nessa superfície para poder identificar, por exemplo, áreas de aproveitamento. Será que a tua área ali, de repente, é classificada numa restrição muito alta, uma restrição alta? Né? Então vamos lá, inclusive rodar uma legendinha. Tá? Então eu vou entrar aqui, vou desligar esses meus estilos. Já vou ligar aqui o estilo de elevação. Tá? Vou até apagar aqui esses carinhas, né? Beleza. E agora eu vou entrar aqui nas análises. Ó. É isso que é legal. Aqui em análises de elevação, de declividade, perdão, slopes, são, vamos ver aqui, são 4 faixas, 0 a 6, 6, 15, 15, 30. Então, ó, são 4 faixas, ó, de 0 a 6, de 6 a 15, de 15 a 30 e de 30 em diante. E aí você pode colocar as suas cores, né? Digamos que esse cara aqui eu vou deixar num tomzinho mais de verde, pastel. Esse daqui eu vou deixar, por exemplo, num amarelinho. Esse aqui num laranja, né? Esse aqui num vermelho, né? Tá? Beleza, ó. Se eu der um aplicar... Ah, perdão, eu acabei ligando mesmo a elevação, né? Ligar declividades. Olha lá. Oh, olha que louco. Ele acabou indo aqui, né? Praticamente toda a minha superfície, né? Toda a minha superfície acabou sendo classificada dentro da faixa. E aí vamos até pedir para ele gerar uma legenda. Ó. Adicionar a legenda de declividade dinâmica. Ele vai colocar aqui para gente. Ó. Aí. Então, ó, foi muito pouca mesmo em vermelho,
muito pouco, então você percebe que acabou prevalecendo, né? Na verdade, um verde, né? Na verdade, prevaleceu aí até 6%, né? Tá? Vai ter umas situações aí de... aqui, ó, os vermelhinhos, que aí são erros de triangulação nas bordas, né? Tá? Então, ou seja, na verdade, aí, se você quiser, você pode até... Passou, né? A sua superfície aqui tá show de bola. Aí, digamos que você quer, então, entrar numa análise até um pouco mais apurada, né? E aí você quer, então, falar assim, ó. Você quer detalhar os seus 6. Você fala assim, então eu quero classificar de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e de 6 em diante, ó. Então, dando a aplicar, ele vai jogar essa análise aqui para a sua superfície, que estava aqui de 0 a 6%, uma superfície bala, né? E agora ele já vai detalhar esses 6%, ó. Olha lá. Então, vamos olhar aqui na legenda. Olha lá. Então, ele está falando que de 4 a 6%, né? Ou melhor, de 2 a 4%, essa faixa aqui, né? De declividades. Perceberam? Então, assim, estudo de viabilidade. Acabei pegando uma área filé, né? Mas, assim, você pode rodar o que você viu, né? Como você pode, então, utilizar o seu Civil 3D, tanto para estudos hidrológicos como para análise de viabilidade. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você, como eu falei no começo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Já dá um likezão também no vídeo aí, não esquece. Ativa o lembretezinho que a nossa maratona continua. Tá bom? Na próxima aula nós vamos fazer as considerações finais sobre a Surface do Civil 3D. Te espero lá.